Bom, a outra pergunta foi: o que uma análise de estrutura faz? Eu imagino que aqui a ideia, a pergunta era mais ou menos o seguinte: você fala tanto, né, que tem que avaliar se tem estruturação populacional, mas o que que é isso? O que que faz? Então, para a gente conseguir responder essa pergunta bem bonitinho, vamos à definição primeiro do que é uma estruturação genética. Aí eu venho conversando com você sobre o que uma análise de estrutura faz, porque se você não sabe qual é o conceito, né, de estruturação genética, aí fica complicado a gente falar o que é que faz uma análise de estrutura. Vamos primeiro conversar num cenário do que não é uma estruturação genética, tá? Vamos lá. O que que não é uma estruturação genética? Quando a gente tem populações, a gente tem lá, por exemplo, aqui eu tenho 4 populações, e essas populações não diferem entre si, tá? As frequências dos alelos de cada população aqui não diferem entre elas, nós temos ausência de estrutura genética. A gente não tem estruturação genética, beleza? Então, isso significa que eu posso ter amplo fluxo gênico aqui, eu não tenho restrição de fluxo gênico entre as populações e que a organização, então, desses alelos entre cada uma delas não difere. Isso é ausência de estrutura. Toda vez que a gente falar em estruturação genética, a gente está falando em organização. Então, se eu tenho uma organização entre as minhas populações, essa organização difere a tal modo que eu tenho uma estruturação, aí a gente tem estrutura genética. Nesse caso aqui, a gente não tem estrutura genética. Se vocês olharem aqui a grosso modo, a gente pode observar que a constituição genética entre cada um desses grupinhos aqui é muito parecida entre si. Então, não temos estruturação. Se a gente não tem estruturação genética, a gente pode discutir várias coisas aqui. Por exemplo, migrantes, não tem barreira ao fluxo gênico, ausência de barreira. Ou se tem barreira, se você tem barreira e fala, nossa, mas eu tenho barreira e ainda assim eu encontro ausência de estruturação, o que que pode ser? Pode ser que você tenha um dispersor que consegue sobrepor essa barreira, então esse dispersor vai fazendo esse processo de fluxo gênico, por exemplo, de populações de plantas, aí a gente vai atrás de investigar o que pode estar acontecendo. Agora, em um cenário que a gente tem a estruturação genética, a gente tem uma organização das frequências alélicas diferentes entre as populações. Então, vamos olhar aqui a grosso modo, ó, a gente já consegue identificar entre essas 4 populações 2 grupos distintos aqui. Embora nós tenhamos 4 populações, a gente tem 2 grupos distintos. Então, olha que bacanas. Isso aqui, só de você olhar, você percebe que a organização dessa variação genética tá diferente entre elas, né? Tá diferente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um alelozinho amarelinho, que não tem aqui, não tem nessa outra população, mas é só um. Mas, se a gente olhar a grosso modo, há um elevado compartilhamento de alelos. Então, eu tenho um alelo roxinho aqui, aqui também, branquinho aqui também, azulzinho, enfim, um elevado compartilhamento. E a frequência desses alelos é muito parecida entre si, entre essas duas populações. Então, a gente não tem estrutura genética aqui, considerando esses 2 grupos. Da mesma forma, a gente olhando esse outro grupo aqui composto por 2 populações, a gente também não tem estruturação genética. Provavelmente tem fluxo gênico aqui sem restrição, as frequências alélicas, elas não diferem entre essas populações, composição muito próxima. Mas, quando a gente olha aqui a grande imagem, a gente consegue identificar 2 grupos e a gente tem estruturas entre esses 2 grupos, porque as frequências dos alelos estão altamente diferenciadas, são muito diferentes entre si, e, a bem da verdade, praticamente o único alelo que a gente tem em compartilhamento aqui é esse amarelinho, na verdade é o único alelo, né? Esse amarelinho com essas 2 populações aqui. Então, a organização entre elas está completamente diferente. Aí a gente fala que a gente tem estruturação genética e que nós temos diferenciação entre as populações. As populações estão
diferenciadas. Entende? Então, toda vez que eu falar para você assim, olha, as populações estão diferenciadas, ou encontramos estruturação genética nas populações, é isso, gente. Simplesmente a maneira de organização entre os alelos é distinta entre as populações que você tem. Simples desse jeito. Então, isso aqui é muito relevante, porque quando você vai interpretar os seus dados, a gente tem mania de ser muito descritivo, né? Ah, tem estrutura, não tem estrutura, mas o que significa isso? Se você entende o que significa isso, você tem condições de buscar na literatura o que é que significa, por exemplo, quando você não tem estrutura genética numa espécie X, ou quando você tem estrutura genética numa espécie Y. Aí você vai lá buscar fatores ecológicos, biogeográficos, de história de vida, e aí você vai conseguir enriquecer o seu trabalho. Porque, definitivamente, quando você trabalha com genética de populações, não é só apertar botões, beleza? Vai muito além do que isso. A nossa pergunta aqui era o que uma análise de estrutura faz? Uma análise de estrutura, ela simplesmente avalia se tem estruturação genética ou não. Ela vai contar pra gente se a gente encontra isso, que é um cenário de estruturação, que a gente tem uma organização distinta dos nossos alelos entre as populações, das frequências, ou se a gente tem esse outro cenário aqui que vocês estão vendo, que é um cenário em que a gente não tem diferenciação entre as nossas populações do ponto de vista de constituição genética, de frequência dos alelos, beleza? É isso que faz. A gente pode fazer isso a partir da análise de AMOVA, a gente pode fazer isso também verificando a presença de grupos genéticos populacionais, pelo Structure, pelo BAPS, né? A gente pode fazer outras análises que nos auxiliem a compreender isso, né? Análise de fluxo gênico e assim por diante.